Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 13 de fevereiro, terça-feira da sexta semana do Tempo Comum. Estamos assim vivenciando a terça-feira do Carnaval, véspera de iniciarmos assim o nosso retiro espiritual, já nos preparando para celebrarmos a Quaresma, nos preparando para vivenciar com alegria esse retiro espiritual que já se aproxima. Então hoje tenho a alegria de convidar você, convidar a sua família para juntos partilharmos a Palavra de Deus, onde iremos refletir o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo do 14 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinha consigo na barca apenas um pão. Então, Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhe: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhos, não vedes, tendo ouvido, não ouvis. Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 homens? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Disse Jesus: ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, quantas maravilhas Deus realiza em nossa vida e nós nem sempre nos damos conta, ou atribuímos tantas maravilhas como sendo vinda do humano. Um sinal que ainda não assimilamos a providência de Deus com a ação humana. Então é importante termos em mente tudo de bom que nos vem do outro provém de Deus. É Deus quem age a nosso favor através do humano. Então veja que nesse evangelho de hoje vai nos alertar sobre o perigo de ouvir Jesus e não captar a sua mensagem. Foi o que aconteceu com os discípulos quando Jesus alertava sobre o perigo deles se deixarem contaminar com os fermentos dos fariseus e de Herodes. Ou seja, com a hipocrisia dos fariseus e com a mediocridade de Herodes. Então, eles entenderam que, ao falar de fermento, Jesus se referia à falta de pão. Esse desencontro entre o que Jesus quis dizer e o que os discípulos entenderam, contrariou Jesus, demonstrando que, mesmo estando na sua barca, os discípulos não entraram em sintonia com ele. E mesmo tendo presenciado o milagre da multiplicação dos pães, eles não se deram conta de que a falta de pão não seria um problema diante de Jesus. Afinal, o pouco de pão que eles tinham, Jesus transformaria em muito, como fez no episódio da multiplicação dos pães. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, se tomarmos os ensinamentos de Jesus como manual de instrução para a nossa vida, com certeza não perderíamos tempo em preocupações com o dia de amanhã, pois iríamos assim confiar plenamente na providência divina, na providência de Deus. Confiar na providência divina não significa cruzar os braços, ficar esperando que as coisas nos caiam do céu. Confiar na providência divina é assumir as nossas responsabilidades, confiante de que Deus suprirá aquilo que nos falta. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, precisamos ficar atentos, pois são muitas as ciladas preparadas pelo inimigo, tentando nos tirar da barca de Jesus, ou seja, querendo mudar a nossa rota. A única forma de não cairmos nessa cilada é estarmos o tempo todo em sintonia com Jesus. Que estejamos com os nossos sentidos bem atentos para entendermos o que Jesus nos quer falar nos dias de hoje. Portanto, veja que Jesus advertia a seus discípulos que tivessem muito cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, que são a
desconfiança, a falta de fé, a falsidade, o desvio do seguir Jesus Cristo. Os discípulos, no entanto, tinham dificuldade em compreender o que Jesus falava, porque não escutava de coração. Ele não entendia bem as coisas espirituais e pensava que Jesus estava se referindo apenas ao alimento material. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, mesmo depois dos milagres, das multiplicações dos pães, ele continuava inseguro a sua sobrevivência. Por isso, Jesus replicou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Tendo o coração endurecido? Não vos libertais de quando não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Assim também, meus irmãos, queridas irmãs, somos todos nós. Como os discípulos de Jesus, tendo olhos, nós não vemos, e tendo ouvido, nós não ouvimos. Temos o coração endurecido e não enxergamos o poder de Deus para providenciar tudo o que precisamos para a nossa vida. Esquecemos da sua força misteriosa e de quantas coisas maravilhosas já aconteceram na nossa vida. No entanto, nós, às vezes, nos apegamos às situações do momento e desconfiamos de que Ele, o Senhor, tem poder para fazer por nós muito mais do que imaginamos. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, você tem medo de passar necessidade no futuro? Você é daquelas pessoas que gosta de viver no seu dia a dia em busca do acúmulo para o sustento lá no futuro? Você acredita na providência de Deus de verdade? Qual é o pão que você precisa para alimentar a sua vida? E quem pode lhe dar esse pão? Reflita isso nesse dia de hoje, caros irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para reforçar a nossa fé na sua providência paterna, que se manifestou de tantos modos na nossa vida. Peçamos a Ele para nos livrarmos de colocar a nossa esperança nas únicas coisas desse mundo. Que possamos assim nos colocarmos diante de Jesus. Assim seja. Amém. Desejo a todos vocês, amados irmãos e irmãs, uma santa e abençoada terça-feira. E que desça sobre todos nós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.